Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por este evento no final de semana, pedir ao Senhor que o Senhor dê um descanso merecido para aqueles que estiveram trabalhando, servindo o Senhor, que amanhã não haja peso, que a segunda-feira seja uma segunda-feira leve, tranquila, porque nós trabalhamos para o Senhor, estivemos aqui servindo ao Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor pode fazer isso. Então nós queremos te agradecer, te louvar, no nome de Jesus, que a tua palavra produza o efeito para o qual vai ser enviada hoje para nós como igreja aqui. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, sobre aqueles que estão acompanhando também pela internet, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu dar um recado aqui importante. Esse mês, dia 25, que é domingo, e dia 27, que é terça-feira, nós começamos as novas turmas da nossa escola de formação de cristão fortalecido. Chama Avodá a nossa escola. Então, matricule-se. Você que ainda não começou, ou se começou e parou, volte para a escola. Venha estudar e aprender. Domingo é às 15 horas. E na terça-feira, 19h30. Venha estudar. Olha, o melhor da escola são duas coisas: o material e os professores. Então não perca. Amém? Glória a Deus. O outro recado é que nós vamos ter a nossa conferência de jovens, chamada Choque. O negócio aqui é para dar choque mesmo. De 13 anos em diante. É isso, né? Vai ser dia 30, começa às 18h30, e dia 31 começa às 7h30 da manhã, de 13 a 17 anos. Então, se você conhece alguém, indica, tá bom? Então, dia 30 de maio, começa às 18h30, é uma sexta-feira, se não me engano, não é isso? E no sábado, 31, começa às 7h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Ok, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá na carta que foi escrita aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2. Tem um costume feio hoje em dia na vida do cristão, que é não andar com Bíblia. Isso é um costume feio, viu? Crente tem que andar com Bíblia. Fala para o irmão aí, isso é feio. Fala, é feio. Isso é feio? Como é que eu sei que você é crente? Se você está com a Bíblia. Aí chega na sua igreja, tem um telão desse tamanho, que bota o texto lá no telão. Isso é uma briga na minha casa até hoje. Por que tem gente lá fora? Ó, para dentro. É culto. É para dentro. Tem ninguém lá fora. Aí na minha casa é uma briga. Vou confessar aqui o pecado do pastor com a esposa do pastor, a pastora. Eu falo, não tem o que colocar o texto no telão, porque assim o povo vai trazer Bíblia. Ela fala, não, tem que trazer para ajudar os visitantes que não chegaram e vieram e não tinha Bíblia. É um desentendimento esse negócio. Aí fica acontece. A Bíblia ser colocada aqui era para quem? Para o visitante que nunca veio. Agora você que faz parte dessa igreja não trazer a Bíblia. Então anda com a sua Bíblia. Você já viu soldado sem farda? É a mesma coisa do cristão sem Bíblia. A nossa espada é a palavra de Deus, irmãos. Você sabe qual é o código para subir o morro na favela no Rio de Janeiro? É a Bíblia na mão. Senão não sobe. Só crente sobe, liberado. Você já subiu? Eu já subi. Então, é a Bíblia. É a espada. Amém, irmãos? Isso parece que é pouco. Não é. Não é. Uma vez, um amigo meu me contou uma história que a polícia chegou e deu uma blitz num carro. Pá! Todo mundo. Mão para a cabeça, desce do carro, tal, não sei o quê. Aí, o policial perguntou, o que vocês estão fazendo? De onde vocês estão vindo? Tarde da noite, madrugada? A gente está vindo de um culto. Vindo de um culto? É.
Depois nós fomos orar no monte. Orar no monte? Vocês são crentes? Aí os 4 dentro do carro, são. Aí o policial virou e falou assim: então fala um versículo. Imagina se fosse mentira. Aí os 4, cada um falou um versículo. Por que eu estou falando para você falar versículo toda hora? E se a polícia te para? Ó, decora versículo. Aí quando o último falou o versículo, aí o policial: Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós somos tudo irmão aqui, que beleza. Aí ficou tudo bem. Então é Bíblia na nossa vida, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então tá, projeta aí, vai. Colossenses 2, mas anda com a sua Bíblia. Colossenses 2, do 13 ao 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vou ler outra vez, vamos ver se dá certo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vamos lá. Vos deu vida juntamente com ele. Tá pegando. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Esse é o nosso texto central hoje aqui. Amém? Eu quero pregar sobre a cruz. A cruz é o centro da fé cristã. Não existe evangelho sem cruz. E olha que tem um monte de proposta na internet aí. Mas não existe evangelho sem cruz. Não existe. Qualquer evangelho apresentado sem a cruz é qualquer outra coisa menos evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Então, na verdade, a boa notícia é a cruz de Cristo. O texto está dizendo que nós estávamos mortos. Coloca só o 13. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos pecados. E pela incircuncisão da nossa carne, nós não tínhamos ainda nos convertido ao Senhor. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Repete essa frase. Estávamos mortos. Mortos. Mas aí o que ele fez?
Na cruz, nos deu vida com Ele. Fala, vida com Ele. E para arrematar, Ele destruiu toda a obra do diabo em nossa vida. Então eu quero explicar isso hoje para você. Com outros textos, eu quero fortalecer, na verdade, que o Senhor, Ele não só apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele derrotou completamente o império das trevas. Amém? Fique reativo ao que eu vou falar, fica bem ligado. É o tipo de pregação que o diabo quer causar, sabe, confusão na mente. O diabo quer dar sono, que o diabo quer que você não entenda ou se distraia. Não se distraia hoje. Não se distraia. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo. Foi na cruz que o império das trevas foi derrotado. Foi na cruz que nós, que estávamos mortos, passamos a ter vida com Ele. Foi por causa da cruz que nós fomos sarados. Foi por causa da cruz que aquele sangue foi derramado e serviu como pagamento por nossos delitos e pecados. Foi esse sangue que proporcionou que a ira de Deus fosse saciada e por isso nós fôssemos agraciados. Houve um juízo de Deus sobre Jesus. Deus derramou a sua ira sobre Jesus. E quando isso aconteceu, retirou de nós, os que creem, os que creram, o seu julgamento. Jesus é o nosso substituto. Jesus nos substituiu naquela cruz. Aquela morte era para mim e para você. A morte, a ira de Deus, está pronta para ser despejada sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque nós somos maus. Porque nós desobedecemos o Senhor. Porque nós nos afastamos do Senhor. Porque nós recusamos o seu amor. A humanidade se afastou do Senhor desde o Éden. A humanidade se perdeu do Senhor desde o Éden. A humanidade escolheu a si mesmo como Deus. O homem escolheu a si mesmo como ídolo para se adorar. Nós queremos fazer a nossa vontade. Mas a cruz resolveu o nosso problema. O nosso problema é o pecado, mas a cruz resolveu o nosso problema. Então, como era a condição do homem antes da cruz? Estávamos mortos antes da cruz. Lá em Gálatas 5, 19 ao 21, olha como éramos. Olha o que a palavra descreve sobre nós antes da cruz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Obra da carne. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas pensam assim, puxa vida, tal pessoa está sob o comando de um demônio, tal pessoa está endemoniada, que problema grave, que problema sério. Deixa eu te ensinar uma coisa. É óbvio que não é uma coisa boa, na maioria das vezes não é simples, mas é muito mais fácil de lidar do que com alguém que está totalmente comandado, dirigido pela carne. Porque o demônio se expulsa. No nome de Jesus se expulsa. Mas a obra da carne não se expulsa. Eu tenho que crucificar. E quando nós pensamos
Um pouco mais abaixo, nesse texto, Gálatas 5:24, a Bíblia diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. Então não é algo que alguém pode fazer por você, não é algo que um pastor ora por você e resolve, não é algo que alguém faça no seu lugar. Não, eu e você precisamos pegar a nossa carne e crucificar. Então você é uma pessoa que se ira, é uma pessoa que se ofende, você precisa crucificar sua carne. Você é uma pessoa que causa dissensão, você tem que crucificar sua carne, obras da carne. Você é alguém que está vivendo ainda na bebedice, você tem que crucificar a sua carne. Não é com oração que se resolve isso. Sou eu crucificando a minha carne. Irmãos, são duas cruzes. A de Jesus, eu pergunto a você, ele já resolveu a dele? Sim ou não? Sim, está claro. Mas aí ele falou assim: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Por que ele falou tome a sua cruz? Porque você precisa crucificar a sua carne. Renuncie a si mesmo e então me siga. A sua cruz você carrega para você crucificar a sua carne. Porque Jesus carregou a dele e não suportou o caminho todo, alguém teve que ajudar, mas ele foi imposto a ele que carregasse a dele. Por quê? Porque naquela cruz que ele carregou, ele seria levantado e morto. Então ele falou para você, você também tem a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz. Por quê? Porque você precisa crucificar a sua carne. Só que aí é que vem a boa notícia. Eu fui também estudar um pouco sobre cruz. A cruz remonta à Idade Antiga. Os egípcios usavam a cruz, né? Na verdade, a cruz egípcia ela tem um outro formato. Em cima, na cabeça, é redonda, chama Ankh, esse tipo de cruz egípcia. Também apontava para a eternidade, um sinal da eternidade. Tanto é que vários deuses egípcios estão com um bastão com essa cruz, com um tipo de um laço em cima na cabeça. Os fenícios usavam a cruz como punição. Ensinaram os gregos e os gregos também ensinaram os romanos. Na época de Jesus, a cruz era o estilo de condenação, de execução de criminoso, de pessoas que tinham interesse em derrubar o Estado, de pessoas que eram consideradas más, sem recuperação e sem nenhum tipo de conserto. Então a morte era morte de cruz. A palavra diz sobre maldição. O madeiro era para quem fosse considerado maldito. Jesus foi considerado maldito porque foi crucificado numa cruz, no madeiro. Mas para nós, como o apóstolo Paulo diz, né? Para nós a pregação do evangelho é salvação, a cruz é salvação. Para o mundo é loucura. Mas para nós a cruz foi transformada no sinal de libertação, no sinal de cura e no sinal de reconciliação com Deus. Amém? Para Jesus foi morte, mas para nós foi reconciliação. Por isso o cristão deve amar. O cristão deve entender, estudar e amar o evento da cruz. Amar o que aconteceu na cruz. Amar, entender, estudar que foi na cruz, pela cruz, que se operou a saída da morte para a vida. Isso foi o que Jesus fez. Nos tirou da morte, da obra da carne e nos trouxe para a vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Esse é o motivo de nossa alegria. Esse é o motivo de nos regozijarmos no Senhor. Esse é o motivo de nós seguirmos a Cristo. Ele morreu no nosso lugar. A morte era para nós. Então, o texto de Efésios 2, do 1 em diante, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, olha a ação do diabo aqui, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás atua na vida daqueles que desobedecem o Senhor, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Sem Jesus não tem perdão dos pecados. Sem Jesus não tem graça para cobrir os pecados. Sem Jesus não tem sangue sendo derramado como sacrifício para a propiciação dos pecados, para a substituição da culpa. Sem Jesus não tem reconciliação com o Senhor. Sem Jesus não tem direito à vida eterna. Os encontristas ouviram uma palestra ontem à noite sobre as razões para confessar Jesus como Senhor. Sem Jesus, não há como sermos chamados filhos de Deus. Sem Jesus, não somos colocados na família. Sem Jesus, não nos tornamos herdeiros de Deus com Cristo. Sem Jesus, não temos propriedade nem posse de bênçãos do Senhor para nós. Mas a Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não descubram o caminho da salvação. Por isso nós temos esse evento chamado Encontro com Deus. Por isso nós temos esse evento no final de semana, com 2 dias, com palestras, com gente orando, com gente servindo, para que nós possamos realmente apresentar a verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso esse é o evento em que nós mais investimos o nosso coração, a nossa oração, o nosso jejum. Por quê? Porque se nós conseguirmos fazer com que a pessoa entenda, é óbvio que essa é a obra maior, é do Espírito Santo. Ele mandou a gente anunciar. Mas se nós conseguirmos participar dessa obra do Espírito Santo, que abre os olhos para que a pessoa confesse Jesus como Senhor, ela vai descobrir que ela faz parte agora do reino de Deus, da família de Deus, e não mais do império das trevas. Não mais aprisionado. Não mais. Outro texto que eu quero citar aqui. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado trouxe a morte espiritual a todos os seres humanos. O pecado trouxe a morte espiritual a todos os seres humanos. Quando Adão e Eva desobedecem à palavra do Senhor, o pecado entrou no mundo. Deixa eu lembrar você, o pecado começou no céu. Amém? O pecado começou no céu. Um anjo se rebelou contra o Senhor
enganou 1/3 dos anjos, e aí vieram para a terra. E aí, a história, eu creio que você já sabe, já ouviu, foi conversar com Eva, Eva comeu o fruto e deu para o marido comeu. Então o pecado entrou no mundo por um homem, através de Adão. Então ele tinha que sair por um outro homem. Por isso Jesus teve que vir em carne. E então Jesus cumpriu tudo o que era necessário. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Deus não abrandou nada. Deus não melhorou só porque era filho. Eu amo o Senhor, porque o Senhor amava e ama Jesus mais do que todos nós. O amor do Senhor é um amor perfeito, mas Ele não retirou nada sobre o cumprimento do trajeto de Cristo para que o pecado pudesse sair. Você vai ter que cumprir tudo, filho. Você vai cumprir tudo que está escrito na minha lei sobre a sua ida. E se você cair, está anulada a nossa tentativa de salvar os perdidos. Pois Jesus veio, foi tentado e não caiu. Ele não caiu. Ele não caiu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele não caiu. E subiu à cruz e foi crucificado. E o sangue do Cordeiro, suficientemente puro para eliminar o pecado, foi derramado. O Cordeiro foi então sacrificado. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, está lá escrito. Então a cruz é o centro de tudo. A cruz é a única chave para alguém sair do império das trevas e ir para o reino da luz do Senhor. Outro texto, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado gera morte, mas Jesus oferece vida eterna. Amém? O pecado gera morte, mas Jesus oferece vida eterna. Como nós estávamos então, antes da cruz, mortos. Esse é o primeiro item que eu quero ensinar hoje aqui. Muito bem. Então, o que está acontecendo lá em Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve essa parte? O apóstolo Paulo está relembrando a nossa condição espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A morte é a separação espiritual de Deus. Amém? Quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do paraíso e colocou um anjo com uma espada na entrada para que eles não pudessem voltar. Então, morte, biblicamente falando, é separação. O homem ficou separado de Deus. Todos esses milhares de anos, até que Jesus Cristo veio para ser, então, o intermediário da reconciliação. Então, Deus, o abismo e nós do lado de cá. Jesus, então, proporcionou a reconciliação com Deus. Amém? Jesus foi o instrumento. Mas quem é o motor da reconciliação? O próprio Pai. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Amém? Por quê? Porque está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quem deu o instrumento foi o Pai. Deus nos reconciliou consigo mesmo.
em Jesus. E o caminho tinha que ser a morte. O justo morreu pelos injustos. Por isso, quando nós estudamos mais sobre cruz, quando nós aprendemos mais sobre esse fundamento da fé cristã, nós deveríamos caminhar para a seguinte direção: amar ainda mais Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque o Senhor fez o que não era possível para nós fazermos. Nenhum homem pode se salvar, nenhuma mulher pode se salvar, ninguém pode se salvar, ninguém vai chegar ao céu sem Jesus Cristo. Ninguém. Então Deus preparou Jesus para abrir a porta. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem? Porque ele está com o Pai. Está no Pai. Não é ninguém vai se não for por mim. Então Jesus é o centro do Evangelho. A cruz é o centro do Evangelho. Amém? Então qual é a aplicação desse primeiro item? É o seguinte: sem Cristo todos estão espiritualmente mortos e vulneráveis ao domínio do maligno. Amém, igreja? Amém. Sem Jesus, sem Cristo, todos estão espiritualmente mortos e sob a direção, o comando do maligno. A segunda aplicação que eu quero fazer desse primeiro item: a cruz não veio para melhorar a vida ou melhorar pessoas boas, ela veio para dar vida aos mortos. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. A cruz não veio para melhorar pessoas boas, a cruz veio para dar vida aos mortos. Então, aquela pessoa que vai a Jesus, que vai a Cristo, pensando em melhorar de vida, essa motivação está errada. É óbvio que quando eu deixo de ser morto e passo a ser vivo, eu vou desfrutar de muitas bênçãos e muitas benesses do Senhor. Mas o objetivo da cruz não é melhorar a sua vida. O objetivo da cruz não é te dar uma casa, um carro, uma profissão, dinheiro. O objetivo da cruz é fazer você sair da morte para a vida. Então, quando você pensar em cruz, você precisa pensar nisso. Quando você pensar em cruz, você vai pensar: eu vou sair da mão do maligno e vou passar para as mãos do Senhor Jesus. Eu saio do governo de Satanás e passo para o governo de Deus. Eu sou influenciado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em mim e não mais aquele vazio terrível que está no meu peito habitando em mim. Então a cruz é para isso. Não é para melhorar você e nem a sua vida. A cruz é para dar vida a mortos. O segundo ponto que eu quero falar aqui: a obra de Cristo em nosso favor. Quando a gente lê de novo lá, Colossenses 2, a segunda parte ali do verso 13, diz assim: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Isaías 53, versos 4 ao 6, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, quando eu às vezes pergunto para alguma pessoa:
quem você acha que matou Jesus? As respostas são as mais variadas. Foram os romanos, foram os judeus, foram os traidores, Não, quem matou Jesus foi Deus. A Bíblia diz que o Senhor se agradou de moê-lo. Isaías capítulo 53. Deus matou o Filho para recuperar o que estava perdido. E por isso, nossa gratidão tem que ser eterna, como é o seu amor por nós. Amém, irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, mas ele foi morto como pecador, para que nós recebêssemos a justiça e fôssemos agora, em Cristo, considerados pelo Senhor justos, não pelas nossas obras, mas pelo que o sangue de Cristo fez sobre nós. Amém? Amém. Outro texto, 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Jesus carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Irmãos, tem um momento na cruz em que Jesus fala com o Pai: por que me abandonastes? O pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Por quê? Porque o ato de redenção teria que ser único. Deus só poderia redimir a humanidade uma única vez, porque Jesus só iria morrer uma vez. Então, todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus, e a ira do Senhor veio sobre ele, e ele foi morto. Então agora, todo aquele que crer em Jesus como Senhor e o confessar com a boca que Ele é Senhor da sua vida, receberá o efeito dessa justiça, porque Jesus morreu para dar vida aos mortos. Romanos 5,8, esse texto é maravilhoso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, é como pensar assim, é acreditar em alguém que eu não sei se vai dar fruto, mas eu vou morrer mesmo assim. Eu vou morrer, eu não sei se vai dar fruto, mas eu vou morrer. Por quê? Porque nós estávamos no pecado. A humanidade estava em pecado, distante de Deus, sem querer saber nada do Senhor. E Jesus morre naquela cruz. Jesus morre naquela cruz. Derrama o seu sangue, entrega a vida. Gente, eu conheço gente que quando corta o dedinho do pé, chora, grita, berra. Dedinho do pé. Todos os homens aqui, nenhum homem aqui pode negar o que eu vou falar. Todos os homens aqui, quando fica com febre, parece um gatinho amontoado na cama. Os homens são fera para tudo, mas se der 39,5 no homem, ele cai que fica que nem um gatinho. Mulher com 39,5 está fazendo peteco com a bola, assim, ó. Aí eu ligo, está doente, eu ligo para minha ovelha. Pastor, estou aqui, estou mal, estou mal, né? Rapaz, desse tamanho. Por isso que eu não atendo telefone quando eu estou doente. Ninguém vai me pegar. Gente, minha mulher é chinesa. Ela não é mole, não. Ela não me dá mole. É eu querer dar uma ficada a mais na cama que eu estou doente. Levanta, rapaz. Aí só dela falar assim, eu fico bravo, já pulo na cama. Agora você imagina você ser colocado numa cruz.
E aí o cara vem com um prego do tamanho que eu não quero nem que você imagine. E prega os seus 2 pés, um por cima do outro, e bate o prego. Depois ele pega uma mão e fura. Tem gente que diz que é aqui no pulso, tem gente que diz que é aqui na mão. Bom, de qualquer maneira, não é agradável em nenhum lugar. Aí vem e fura no outro. Aí depois, isso está no chão. Aí depois, eles pegam a cruz, acabou o buraco, pega e põe a cruz em pé. E aquilo dá um tranco, que a pessoa já rasga o pé e a mão. E aí, o crucificado tem que ficar fazendo força para levantar nos pés, porque não consegue fazer isso nos braços. O pulmão é pressionado pelo diafragma, não consegue respirar. Aí, respira e solta o peso. E aquilo vai pressionando. Morre por asfixia. Morre por asfixia, por sangramento. Está na internet, estuda lá, põe lá, crucificação de Jesus. Como é que morre alguém que foi crucificado? Um médico escrevendo lá, outro dia eu fui assistir. Só que tem uma coisa que é interessante. Outro momento da crucificação. 2 ladrões, um de cada lado. Um vira e fala assim: aí, você não é o cara? Tira a gente daqui. Jesus nem falou com ele. Por que Jesus não fala com esse tipo de pessoa? Porque está querendo sair da cruz para viver a própria vida. Não tem conversa com Jesus quem quer viver a própria vida. Jesus não vai responder quem quer usar Jesus para viver a própria vida. Mas o outro cara, cala a boca, meu. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós somos culpados. Mas ele não fez nada. Então, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, lembra de mim. Sabe o que o Senhor falou? Ainda hoje. Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Jesus não é um Deus de amanhã. Jesus não é um Deus de depois. Jesus é um Deus de ainda hoje. Não é o foco da pregação, mas vale a pena lembrar. Mas ele não vai responder quem quer usá-lo para a sua própria vida. Você quer fazer comércio com Jesus? Ele não vai te responder. Você quer ter vantagens usando Jesus? Ele não vai falar com você. Não adianta você achar que vai. Você quer melhorar sua vida usando Jesus? Ele não vai falar com você. Mas se você falar para ele que você quer ele, aí ele vai falar com você. Então o que Jesus fez na cruz? Ponto 2. O primeiro ponto, nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Amém? Antes da cruz. O segundo ponto que eu estou ministrando para vocês essa noite, ele nos deu um perdão completo dos pecados que ele fez na cruz. Todos os nossos delitos, aquele escrito de dívida que refere-se a um registro legal das nossas transgressões, a nossa culpa diante da lei de Deus, ele removeu tudo e cravou na cruz como um recibo pago. Então a dívida do Deusdedit Júnior, ela está paga. A sua dívida, Jesus pagou. Por isso nós devemos gratidão eterna, irmãos. Olha bem firme aí para uma pessoa que está perto de você. Fala com aquele tom espiritual. Sua dívida está paga.
A dívida está paga. Deixa eu falar uma coisa. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha em Cristo? A dívida dele, a dívida dela também está paga. Então não cobra mais não. Cuidado em achar que só a sua foi paga. Seu irmão, sua irmã, a dívida dele também foi paga. Trate ele como alguém que teve a dívida paga também. Isso vai agradar o Senhor. Amém? E o terceiro ponto, então. Agora que você não tem mais culpa, agora que Cristo cancelou sua dívida, agora que o inimigo não tem mais nenhuma base para te acusar, foi o que Jesus fez na cruz, pegou sua dívida, encravou lá, falou, está pago. Aí Jesus faz mais uma coisa, de acordo com esse texto. Jesus, despojando, é o final do verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ah, que vitória! A coisa mais maravilhosa é que nós estamos fazendo parte do time que venceu. Amém, irmãos? Não é vai vencer, não, venceu já. Jesus já venceu. Jesus já venceu na cruz. E ele expôs todo o time do diabo. Para o diabo, a morte de Jesus poderia parecer uma derrota. Isso aqui é minha. Mas sabe o que foi a cruz? Sabe o que foi os demônios assistindo a cruz? É como se fosse uma passagem de uma carruagem real do maior rei do universo, dizendo assim e triunfando: eu venci você. Eu venci você. Eu venci você. Eu venci. Oh, Senhor, obrigado. 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 Satanás teve que assistir a derrota dele. Ficou exposta à derrota do diabo. Foi aquele momento. Aquele momento é o mais alto momento em que o diabo perdeu. Sabe por quê? Porque quem controlava a morte era o diabo. E agora Jesus venceu quem controlava a morte. E agora Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E agora Jesus tem poder sobre a morte. Só que se você não sabe isso, só que se você não estuda isso que eu estou pregando hoje, se você não vive isso todos os dias, o diabo vai acusar, o diabo vai cobrar, o diabo vai te culpar, o diabo vai ficar fazendo filme, voltar o tempo todo, mas é mentira! A tua dívida foi paga. A minha dívida foi paga. Então agora eu vou viver para Ele. Agora eu não vou viver mais conforme o que eu vivi, agora eu vou viver para Ele. Isso não fala de perfeição. Porque nenhum de nós aqui nesse recinto pode entregar a perfeição. Mas isso fala de alguém que ama o Senhor. Alguém que vai buscar o Senhor. Alguém que vai saber o que Ele fez. Alguém que vai respeitá-lo, temê-lo, amá-lo, adorá-lo e viver segundo essas verdades. Ele morreu por nós. Em Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela morte, Jesus destruiu o poder do diabo sobre a morte. João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então não tem mais por que o diabo ficar construindo obra, edificando triplex na sua vida. Jesus veio destruir as obras do diabo. Chega de canteiro de obra na tua vida, amém? O diabo não pode mais construir nada na sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você agora está sob nova direção. Agora um novo empreiteiro que entrou na sua vida vai construir outra obra. Amém? Não é mais obra do diabo agora. Trocou a placa, trocou o empreiteiro, trocou o uniforme, o capacete, trocou o material, trocou a empresa, trocou tudo. Trocou tudo. Agora a sua vida é um canteiro de obras do Espírito Santo. Está reformando agora. Está pintando. Está tirando goteira. Né? Está construindo um jardim. Que tinha acabado o jardim na sua vida. Está adornando a noiva. Adornando a noiva. Saia dessa amizade do mundo. Saia dessa amizade do mundo que está te arrastando. Em Tiago está escrito que os que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então a missão de Jesus inclui a destruição total das obras de Satanás. Lucas 10, versos 18 e 19, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós recebemos autoridade para pisar na ação do diabo. Nós recebemos autoridade para repreendê-lo. Nós recebemos autoridade para resisti-lo. É a igreja que tem esse poder. Somos nós. Então não podemos mais viver como quem está ainda apanhando. Se esse jogo se inverteu, agora nós batemos no inimigo. Agora nós guerreamos. Agora nós temos autoridade. Por causa de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Pelo que Jesus fez, não por nós mesmos. Jesus nos dá autoridade espiritual sobre o poder do inimigo. Lá em João 12, 31, está escrito assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Chegando o momento da crucificação, Jesus fala, e agora o seu príncipe será expulso. A cruz marca o julgamento do mundo e a expulsão de Satanás. O fim. Sabe o começo do fim? A cruz marca o começo do fim. Acabou. A palavra despojando, né, que está lá em Colossenses, né, essa parte 3 aqui que eu estou falando sobre a vitória de Cristo sobre Satanás, despojando principados, potestades, despojando no grego é um termo militar, significa tirar as armas e a autoridade. Então na cruz, Jesus tirou as armas e a autoridade do diabo. Aleluia! Aleluia!
despojando. A cruz, que parecia derrota, foi o cenário da vitória final de Cristo. Aleluia, aleluia. Cristo os expôs ao desprezo. Foi uma parada triunfal, como os generais romanos faziam com inimigos vencidos. Eles desfilavam. Jesus na cruz é como se estivesse desfilando, como se estivesse mostrando: vocês todos agora perderam. Aleluia, Pai. Vocês perderam. Como vocês são fracos. Imagine eles pensando: agora nós matamos, agora nós acabamos com o Filho de Deus. E no terceiro dia, a pedra se move e Jesus sai de dentro do túmulo vencedor e ressurreto. Reto! Ele está vivo! Ele está vivo! O Senhor, o nosso Senhor! Oh Senhor! Ele está vivo! O nosso Redentor vive, igreja! O nosso Redentor vive! Nosso Redentor vive! Então eu estou fechando a minha palavra dizendo: a cruz é a bandeira da nossa vitória. Amém? Na cruz, Jesus venceu. Repete, eu vou falar, você repete. O pecado. 2, a culpa. E 3, Satanás. Então Jesus venceu na cruz o pecado, a culpa e Satanás. Que tremenda vitória, hein? Que tremenda vitória. Numa tacada só. Mas só podia ser de uma vez. Então, como é que você vai aplicar isso na sua vida? Então eu vou te falar. Recebe o perdão de Deus. Aceita. Porque Ele perdoou o pecado na cruz. Recebe o perdão. Ah, eu não me perdoo. Recebe o perdão. Ah, eu não consigo sentir que eu fui perdoado. Recebe o perdão, porque na cruz Ele perdoou o pecado. Você se arrependeu, então Ele perdoou. Recebe o perdão de verdade. A segunda aplicação: viva sem medo do acusador, porque acabou a culpa. Ele venceu a culpa na cruz. Então vive sem medo da acusação. Chega, acabou, não aceita mais a acusação. E a terceira, toma posse da autoridade que Ele te deu na cruz. Toma posse da autoridade que Ele te deu na cruz e combata o diabo, combata o inimigo. Lute, rejeite, resista, porque você tem autoridade. Amém? Agora que você ouviu essa mensagem, alguém aqui hoje quer entregar a vida para o vencedor Jesus Cristo? Que venceu o pecado, que venceu a culpa e que venceu o diabo? Tem alguém aqui hoje que ainda não fez isso? Quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Se tiver, levante sua mão. Tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo? Levante sua mão. Ok, então agora eu vou falar com o segundo grupo. Tem alguém que já entregou a vida a Jesus,
mas de alguma forma se afastou e deixou que a culpa, que a acusação, que o diabo, ou que a volta ao pecado mantivesse você afastado do Senhor até hoje, eu quero te apresentar que há uma saída. É você olhar para a cruz e se reconciliar com o Senhor. Tem alguém que hoje quer fazer isso? Você já é cristão e você entendeu que você precisa se reconciliar com o Senhor? A você que já é cristão, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar com você. Tem mais alguém? Pastor, eu me afastei. Eu tenho caminhado distante, eu tenho caminhado fraca. Pastor, eu quero renovar, eu quero me reconciliar de uma maneira especial com o Senhor. Eu quero verdadeiramente me alinhar com o Senhor. Eu quero passar pela cruz. Quero receber o que a cruz tem para mim. Tem mais alguém aqui hoje? Olha, a sua oportunidade pode ser hoje. Eu não sou fatalista, de verdade eu não sou. Mas a gente nunca sabe qual é a nossa última oportunidade. Por isso a Bíblia diz que é todo dia chamado hoje. Amém? Por mais que isso possa parecer constrangedor, na verdade é libertador. Mais alguém? É a última vez que eu vou te convidar a fazer isso, senão eu vou prosseguir. Amém? Ok. Quero só contar com a sua colaboração, mas são poucos minutos, eu quero falar algo. A vida cristã, preste bem atenção, por favor. Eu já vou encerrar, ok? A vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros, 200 metros. Não é uma corrida para ver quem corre mais rápido. Vida cristã é uma maratona para chegar até o fim. Então, vocês que passaram no encontro agora, que fizeram isso a primeira vez, que estão com o primeiro contato com o Senhor, esse é o início da sua maratona. O que você tem que ter em mente é que tem uma linha de chegada. Essa linha de chegada é o céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós estamos correndo. O que eu quero dizer? Enquanto estivermos aqui, nossa função é seguir Jesus. Amém? Amém? Então você vai ser tentado a parar essa corrida. Vai acontecer muita coisa para impedir que você chegue até a linha de chegada. Guarda essa ilustração. A vida cristã é uma maratona. Ela é longa. É a tua vida até o dia de chegar lá. Mas o que você tem que fazer é passar pelos obstáculos. Hoje você ouviu que Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a culpa e Jesus venceu o inimigo. Ou seja, está na nossa mão agora. Amém? Agora está na nossa mão. Aquilo que nos impedia foi retirado. Era como se fosse um obstáculo, uma corrida com obstáculos. Jesus tirou todos os obstáculos. Agora é só correr. Agora é só seguir. É isso aí. Fé e obediência. Esse é o segredo. Amém, irmãos? Mas é uma corrida longa, é uma maratona. Então, não precisa correr acelerado. Quero fazer, quero ir. Não. Vai num passo firme, só que não para. Amém? Se você descobrir isso,
Se você tiver o seu entendimento aberto para isso, você não vai parar no meio da corrida. Então, o que você precisa? Você precisa de uma igreja. Você precisa de uma igreja, você precisa do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo. A Bíblia está dizendo lá em Coríntios. Lê lá, 1 Coríntios. E o corpo é a igreja. Então você agora faz parte de uma nova família, chama Igreja de Jesus. Amém? Amém. Então você precisa fazer parte dessa família. Então você tem que se reunir com essa família. Então aqui, os que vão ficar aqui com a gente, nós temos reunião aqui, culto, domingo, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Escolhe um horário e vem numa reunião. Aqui nós temos reunião nas casas. Conversa com o povo e participa de uma reunião que vai servir para você na casa de alguém. Fala com a gente. Mas você tem que andar com o nosso grupo. Amém? Amém. Então, nós somos uma família. A igreja é família. Família anda junto. Deus criou a igreja. Então você precisa, porque você vai aprender. Agora, espiritualmente, os que passaram pelo encontro e pela primeira vez estão entregando agora, conhecendo o Senhor, você é como um bebê espiritual. Você ainda não sabe fazer as coisas sozinho. Por isso precisamos da igreja. O que é a igreja? Uma família, onde irmãos mais velhos ensinam os mais novos. Como é que eu como agora? Como é que eu tomo banho? Como é que eu troco de roupa? Então agora você vai aprender com os irmãos mais velhos. Igreja é isso. Amém, irmãos? O diabo vai trabalhar muito para você não fazer parte da igreja. É o que ele mais trabalha, mas é o que você vai lutar mais contra. E você tem autoridade. Você manda ele embora da tua vida. Amém? Manda ele parar com essa conversa fiada. Porque agora você tem família. Glória a Deus. Agora você tem família. Você não está mais só. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças por esse final de semana, pela bênção do Senhor. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. O diabo foi derrotado nesse final de semana, Senhor. Nós cremos nisso, exatamente assim. E eu peço que o Senhor guarde todos os trabalhadores, todos os encontristas, a nós todos, toda a equipe, toda a igreja, protegendo embaixo do teu sangue. E que nós tenhamos, Senhor, a alegria de ver esses irmãos que estão nascendo agora, crescendo e frutificando. Senhor, leva-os até a maturidade cristã. Leva-os até o ponto de darem fruto, Senhor, e muito fruto, como diz a tua palavra. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família deles, a saúde deles, o trabalho, as finanças, os relacionamentos, o ministério, o chamado de todos, Senhor. Levanta, Senhor, trabalhadores nesse grupo. Levanta obreiros, Senhor, nesse grupo. Oro para que mais missionários sejam levantados nessa igreja, Senhor. Mais irmãos e irmãs sejam intercessores da tua obra. Levanta líderes, Senhor. Líderes aliançados. Líderes que têm aliança com o Senhor. Líderes que têm aliança com a igreja. Líderes que não pensam mais em si mesmos, Senhor. Líderes que não querem mais descanso, e sim servir ao Senhor. Que o Senhor remova da mente deles toda a bagagem que veio do mundo, do inimigo, e o Senhor implante agora a tua palavra, o teu reino, no coração, no espírito e na alma de todos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse encontro com Deus. Muito obrigado por mais um encontro com o Senhor aqui, Senhor. Muito obrigado por essa colheita tão bonita, Senhor. Muito obrigado por essa pesca tão bonita, Senhor. E obrigado, Senhor, pelos trabalhadores. Que o Senhor os fortaleça ainda mais. No nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho
Que a consolação doce do Espírito Santo seja sobre vocês hoje e até o dia de encontrarmos o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Dá um abraço no irmão aí.